Bom, Fernando está apresentando a tela aí. Como vocês sabem, a aula de hoje é voltada para o SSA1, né, o Sistema Seriado de Avaliação da UPE, que vai acontecer nesse fim de semana. Né? Então, a gente vai hoje conversar justamente, tentar responder algumas questões que estão assim. Na verdade, a gente vai tentar passar por todos os temas que dialogam com o SSA1. Claro, enfatizando, se preocupando mais com alguns temas em especial. Claro, cultura greco-romana, o próprio Pernambuco colonial, pré-história, que são temas que são mais frequentes nas provas e assim que geralmente os alunos eles têm mais dificuldade. Até em termos de importância de conteúdos, você sabe, a gente sabe que a cultura greco-romana é uma cultura muito importante, né? A influência de Grécia e Roma, para você entender Renascimento, para você entender até conteúdos posteriores que vocês vão ver no segundo ano, é muito importante. E aí a gente vai pensar um pouco nisso. Fernando, quando você estiver falando, acho melhor desligar o seu microfone. Uhum. Aí passa o slide aí, rapidão. Bom, pessoal, e aqui está o programa do SSA. Eu sempre digo para os meus alunos que se você vai fazer uma prova, você tem que ler o edital, tá? É muito importante. E mais do que nunca, pessoal, o vestibular, ele é também um edital. É também um concurso. E como todo concurso, ele tem seu edital. O conteúdo programático no caso, ele vai corresponder a isso, que é o conteúdo que vocês viram. Não está aparecendo a tela compartilhada para eles agora, mas aqui para mim tá. Mais alguém não está conseguindo ver a tela compartilhada? Às vezes dá esse erro, não sei se. Pronto. Então, continuando aqui. Nós temos 5 grandes links, né? Grandes áreas temáticas no SSA1. A primeira, eu costumo dizer que é a que os alunos menos gostam. Porque história, fontes e historiadores é aquela parte mais burocrática da história, né? Vocês vão ver ali o que é patrimônio e tudo mais. A pré-história, muito escanteada por diversas vezes na história. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Então, tem gente falando que tá normal, deve ser que vocês devem ter dado destaque na tela dos grupos. Oi! Não, o pessoal está só comentando que está tudo normal e a pessoa talvez tenha fixado para olhar para as Bom, vamos pessoas lá. que está rolando. Beleza. Vamos E aí, seguir. pessoal, justamente nesse primeiro tema, que é o História Fonte História, que a gente vai continuar, vai começar a nossa conversa, passando ali por pré-história, passando por relações de poder, tudo isso, até chegar em Pernambuco colonial, que é o que a gente vai deixar por último, beleza? Então, mete bronca aí, Fernando. Eu queria só comentar, né, pessoal, que isso aqui, quer queira ou quer não, é a revisão, tá? A gente não vai conseguir contemplar tudo, né, como sempre. Fizemos escolhas, né, escolhas de alguns assuntos a partir das questões. Então, a gente vai trabalhar o que pode e aí, eventuais dúvidas que surgirem. A gente pode comentar com calma, tá? E aí, para isso, ou eu ou José, a gente vai estar atento ao chat com relação aos questionamentos de vocês. E aí, por conta disso, fiquem cientes que a gente é sempre um recorte. Mas, enfim, vamos tentar conversar sobre o que der a partir desses 5 eixos, tá bom? Então, vamos seguindo aqui o slide. O primeiro de tudo é justamente o eixo a respeito do conceito de história, as fontes, os historiadores. Isso aqui, gente, é uma parte mais teórica, né, que a gente trabalha no colégio, que a gente vê, né, justamente tanto no primeiro ano quanto na quinta série, né? É um assunto mais abstrato, para muita gente é um pouco mais difícil, porque a gente está sempre apegado à história justamente a entender o que aconteceu, como aconteceu e de que forma isso foi trabalhado. E aqui não, aqui já é justamente trabalhando essas questões em torno
das questões teóricas da história, como ela trabalha, como ela funciona, como historiador, que é aquele que é o profissional responsável por escrever a respeito dos processos históricos, atua, e todas essas questões, certo? Então, a primeira questãozinha que eu trouxe é uma questão de 2013, tá? Do SSA de 2013, que ela diz o seguinte: eu vou ler o enunciado, eu leio aqui as alternativas, e aí depois eu posso solicitar para vocês responderem qual alternativa que vocês acham correta, e aí a gente conversa um pouquinho sobre, tá bom? Enfim, ela diz o seguinte, questão 43. O historiador, em seu trabalho de construção do conhecimento, busca informações sobre o passado nas fontes históricas. Sobre a relação do historiador com as fontes, é correto afirmar que... Então, a questãozinha de um enunciado bem direto, né? Ela está trazendo à tona justamente o que é a fonte, qual a necessidade de se trabalhar com a fonte e a importância da fonte para o historiador. Então, vamos lá. Letra A. Só interessa ao historiador a análise de fontes escritas oficiais, já que essas lhe fornecem a garantia de veracidade das informações nelas contidas. Letra B. As fontes materiais só são úteis para o trabalho do arqueólogo, sendo dispensadas por historiadores em suas análises. Letra C. A escola dos análises ampliou, no início do século XX, o conceito e a natureza das fontes históricas, partindo de uma perspectiva mais diversificada da análise e utilização destas. Letra D. Só os historiadores economicistas fazem uso de fontes de natureza seriada. E letra E. O conhecimento histórico pode ser produzido sem a análise de fontes, que forneçam informações sobre o período estudado. E aí, pessoal, nessa primeira questãozinha, vocês acreditam que qual é a resposta? Galera que até agora está respondendo letra C. Gente, um detalhe importante. Se vocês ficarem em dúvida entre duas alternativas, podem colocar também, tá certo? Aqui é o espaço justamente da gente tentar sanar essas dúvidas e trabalhar, porque às vezes na prova, nessas provas de vestibulares, vocês que estão, a maioria aqui está iniciando esse processo de vida do vestibular agora, é normal você ficar em dúvida entre duas alternativas. Às vezes acontece, certo? E aí, caso não fiquem com vergonha de colocar duas alternativas, tá bom? Eu vi algumas pessoas colocando letra A e duas aqui falando em dúvida entre a A e a C, certo? Mais alguém? Já tem um... vão escrevendo no chat que Maria Clara colocou. Certo. Marcela, eu vou conversar um pouquinho sobre, sabe? Tá bom? C ou A. Certo. Mas, gente, a Thalita colocou que as alternativas que tem só, eu já elimino. Olhe, às vezes, essas alternativas que trazem respostas exatas, elas estão erradas, mas você não pode se valer apenas disso para responder, porque pode vir alguma alternativa que coloque só ou e pode estar correta, sabe? Então, é bom tomar cuidado com relação a isso. Enfim, pessoal, eu estou vendo aqui, de acordo com o chat, que muita gente respondeu a letra C, muita gente ficou em dúvida entre a A e a C. Então, vamos lá, vamos fazer um panorama, certo? O que seriam as fontes históricas? As fontes históricas, elas são elementos que são utilizados pelos historiadores para facilitar o processo de escrita da história. Opa, vamos lá, vamos dar uma especificada nisso. E o que podem ser essas fontes históricas? Vejam, ao longo da construção da profissão do historiador, as fontes históricas elas também foram mudando, certo? Atualmente que eu digo, nos últimos 50, 60 anos, as fontes elas vão além das questões factuais. Então, você pode ter fontes de documentos oficiais,
você pode ter fontes, por exemplo, uma receita de bolo, você pode ter como fonte uma imagem, uma fotografia, múltiplos recursos que possam auxiliar o trabalho do historiador, eles podem se encaixar como fonte. E como é que o historiador ele analisa isso? Justamente a partir do estudo teórico, a partir do estudo em torno da época passada, ele observa se essa fonte ela pode contribuir para o seu trabalho ou não, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos eliminar as incorretas. A letra B, ela coloca que as fontes materiais só são úteis para o trabalho do arqueólogo. Veja, aí já é uma alternativa incorreta. As fontes materiais, elas também podem ser úteis para o trabalho do historiador, porque justamente nesse período contemporâneo, as fontes elas são muito amplas, elas podem englobar vários tipos de materiais, vários tipos de segmentos, certo? A letra A, ela diz o seguinte: só interessa ao historiador a análise de fontes escritas oficiais, já que essas lhe fornecem a garantia de veracidade das informações nelas contidas. Essa alternativa está incorreta porque ela está restringindo o número de fontes. Apenas as fontes escritas oficiais? Na verdade, não. Durante um período, que é aquilo que a gente conheceu como positivismo, ao final do século XIX e no início do século XX, essas fontes escritas oficiais foram que nortearam o trabalho dos historiadores. Mas depois, quando surgiram críticas ao positivismo, outras fontes, além dessas oficiais, foram utilizadas. Portanto, essa alternativa A está incorreta. Letra D, ela também está incorreta, porque ela diz que só os historiadores economicistas fazem uso de fontes de natureza seriada. Vejam, os historiadores dessa escola economicista, que ficou conhecido como escola marxista, eles são muito marcados por uso dessas fontes seriadas, ou seja, seguindo uma sequência cronológica. Mas isso pode ser utilizado por qualquer outro historiador que siga uma perspectiva teórica diferente, ou seja, uma forma de enxergar a história diferente dos economicistas. A Maria colocou, as fontes orais valem? Também são utilizadas, tá? Isso depende do que o historiador pretende, de que forma ele quer escrever e sobre o que ele quer escrever. Então, a alternativa correta nessa questão, gente, é a letra C, que justamente fala sobre a escola dos análises, que ela amplia no início do século XX o conceito e a natureza das fontes históricas, partindo de uma perspectiva mais diversificada da análise e utilização destas. Vejam, a escola dos análises, a partir da figura do Marc Bloch, do Fernando Brodel, ela foi responsável justamente por essa crítica muito forte, tanto ao positivismo quanto ao economicista, quanto aos marxistas. E a partir dos análises é que essas fontes elas se ampliam, tá? Então a alternativa correta é justamente a letra C, tá bom? Tudo certo, gente, com relação a essa primeira questão. Depois a gente pode enviar para o e-mail de vocês um resumozinho, tá? Que eu vi o pessoal solicitando, um resumo com alguns dos tópicos abordados na aula de hoje, tá bom? Isso, Yuri. Os economicistas seriam justamente os marxistas, tá? E aí, por esses mesmos e-mails que a gente mandou o link do aulão, a gente manda o slide e um resuminho com os assuntos abordados, tá bom? Veja, Lorena, só para finalizar essa questão da escola dos análises, tá? Elas surgem justamente ao final da década de 20, tá? A partir da publicação de uma revista, a Revista dos Análises. Surge na França, tá? A primeira escola dos análises faz parte desse grupo da França, e eles se colocam como uma escola, eles defendem na história justamente a interdisciplinaridade, a história conectada, a geografia, a sociologia, a antropologia, e essa difusão de outras fontes na utilização do conhecimento histórico. A principal crítica dos análises é justamente a conexão muito forte que a história estava tendo às questões oficiais
e a questão econômica como norteadora. E aí, por conta disso, os análises eles vêm com a crítica com relação a esse método, tá? Isso, a gente manda também no grupo do Telegram, tá, Ana Luísa? Por via das dúvidas, pessoal, se inscrevam no nosso grupo do Telegram, que aí é garantia de que todos recebam, tá bom? Enfim, pessoal. Vamos seguindo para a próxima questão? Bom, essa questão aqui já é um tanto maior, né? E isso aí é uma tática que o SSA também gosta muito de fazer. Textos grandes, questões muito cansativas, é até uma crítica que se faz à banca de história, no caso da elaboração da prova de história. Uma informação, pessoal, assim, uma colocação que eu queria dar para vocês, é que muitos desses conteúdos aqui, por exemplo, que o Fernando comentou agora, os próprios marxistas, os positivistas, você vai ver muito sobre isso na própria prova de sociologia, tá? Então, fiquem atentos lá para vocês não misturarem as visões sociológicas e históricas desses pensamentos, né? No caso, nessa questão aqui, ele está cobrando, quando ele fala em economia, ele não quer saber da visão sociológica do Karl Marx lá, ele está pegando uma coisa mais direta, beleza? Mas vamos lá. Essa questão aqui a gente vai ler, mesmo esquema, e vamos comentando. Percebam que é mais uma questão aí sobre aquela coisa que o pessoal até chama lá no ensino médio de introdução à história. Né? Introdução à história, porque justamente, de fato, você está aprendendo como os historiadores eles fazem história, tá bom? Então, deixa eu começar aqui a leitura na mesma pegada. Passado e história são coisas diferentes. Ademais, o passado e a história não estão unidos um ao outro, de tal maneira que se possa ter uma e apenas uma leitura histórica do passado. O passado e a história existem livres um do outro. Estão muito distantes entre si no tempo e no espaço. Isso porque o mesmo objeto de investigação pode ser interpretado diferentemente por diferentes práticas discursivas. Sobre a relação passado e história, no texto acima, assinale as afirmativas seguintes. Percebam que o texto vai te dar um apoio legal nessa questão. Você não sabe muito bem ali essa relação de passado e história, que é algo realmente muito complicado, que a gente até sofre na faculdade para quebrar essa relação aí. Então, é uma questão que eu consideraria aí um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada. Mas a gente vai resolver essa bronca aí, beleza? Então, vamos lá. Primeira, o que é que ele tem para falar para a gente? Embora a história, embora seja um discurso sobre o passado, encontra-se numa categoria diferente dele. Bom, depois eu vou querer ver o que vocês me dizem sobre isso, tá? 2. Embora um objeto de investigação possa ser interpretado por diferentes práticas discursivas, a análise do historiador prevalece sobre as demais. E aí? Vamos dizendo aí no chat o que é que vocês acham, tá? Não há uma clara distinção entre passado e história. Não há uma clara distinção entre passado e história. Percebo que vai aí bem de encontro ao que o texto tentou falar o tempo todo, tá? Que existe sim uma clara distinção entre eles. Então, a gente já adianta aí que essa terceira não tem como. Um objeto, a quarta aí, um mesmo objeto de investigação pode ser lido ou interpretado diferentemente por historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas e filósofos. O que é que ele está dizendo com isso? Que eu posso pegar, digamos que essa caneta aqui seja uma caneta que foi usada pelo Getúlio Vargas. Foi a caneta que o Getúlio Vargas utilizou, tá? Em algum momento lá. Eu posso ter uma visão como historiador dessa caneta. Fernando pode ter outra. Meu colega ali pode ter outra. Ou seja,
A fonte, ela está ali, mas ela pode ser interpretada de maneira diferente. Ou seja, a quarta aí, correta, né? E a última, os historiadores só conseguem trazer o passado de volta mediado por veículos muito diferentes, como livros, artigos, documentários, filmes, e não como acontecimentos do presente. E aí, o que é que vocês acham? Então, a primeira é verdadeira, né? Porque, embora seja um discurso sobre o passado, encontra-se uma categoria diferente dele. E também a gente já percebe que não pode ser 1 e 3 certas. Não tem como. Uma está dizendo o oposto da outra. Então, a gente viu a 1 é certa, a 2 diz o seguinte: embora um objeto de investigação possa ser interpretado por diferentes práticas discursivas, a análise do historiador prevalece sobre as demais. O historiador não tem palavra de rei, né? Não tem palavra de rei. Não é que a investigação dele vai se prevalecer sobre as demais. Não é bem dessa forma. Ele pode ser interpretado diferentemente. E aí ele vai comprovar cientificamente aquela sua visão. A gente tem debates na história que duram até hoje. E não tem isso de você se colocar acima do demais. Eu posso achar, por exemplo, que o Brasil Império era de uma forma e o historiador pode usar diferente. E aí cabe o seu discurso me convencer. Mas não é porque eu tenho a fala superior a dele. Eles estão 2 erradas, a 3 não há uma clara distinção. Errada, né? Essa aqui seria aquele famoso destrator, porque o texto está dizendo justamente o oposto. A quarta e a quinta a gente conversou que estavam certos. Então o gabarito fica 1, 4 e 5. Qual é a letra? Letra E. Beleza? Gabarito letra E. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém marcou alguma diferente? Deu para entender direitinho? Uma questão cansativa, mas que percebam o seguinte: ela não tem uma dificuldade quando você para ler o texto muito, muito complexa. Tá? Uma informação, pessoal, antes de passar para a próxima questão. Diferentemente do Enem, que a gente não sabe muito como, o que esperar, né, porque é um programa muito grande e nem tudo que a gente estuda cai, no SSA, costumeiramente, cai tudo. Porque como o programa é muito mais reduzido, ele tem condições de colocar tudo o que você viu. Então, vai ter a questão sobre Grécia, vai ter a questão sobre pré-história, vai ter a questão sobre Pernambuco. Então, provavelmente, sim, você vai ter a questão sobre fontes historiadores. Mas aí não é porque eu estou adivinhando que vai ter a questão sobre fontes e historiadores. Não, é porque ele tem o costume de trabalhar tudo que você viu. E eu acho até muito mais justo. Beleza? Então, mas vamos lá, vamos para a próxima questão. Opa! O pessoal está aqui no chat, todo mundo amém, amém. Que as questões sejam nesse nível. Que bom, pessoal. Que bom que vocês estão se sentindo seguros com relação à prova. Como a maioria, como eu vou repetir, né? A maioria está numa primeira experiência de vestibular, é interessante vocês terem noção que, no fim das contas, é uma prova, tá? E vocês precisam diminuir um pouco a tensão, respirar um pouco e manter a tranquilidade, que o conteúdo, vocês sabem, tá? Em muitas situações são questões que vocês sabem, basta respirar, se acalmar um pouco para poder seguir, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Ela diz o seguinte, ela é do SSA de 2016. A Europa é uma criação feita diante do outro. Suas fronteiras são culturais e se opõem em 3 ao que não é Europa. A Ásia, os árabes, que assediam a Europa, a primeira frente anti-europeia, o leste, sempre indefinido, e, finalmente, o oceano. E aí, ela segue, né? O trecho acima representa certa historiografia europeia, que se caracteriza pelo, letra A, multiculturalismo, valoriza as contribuições das diversas populações na criação da civilização europeia. Letra B,
Orientalismo entende o Oriente como uma criação pacífica e igualitária do Ocidente. Letra C. Eurocentrismo entende a Europa como centro da civilização, ameaçada pela barbárie e obrigada a expandir os limites da humanidade. Letra D. Humanismo percebe uma mesma essência em todas as manifestações do gênio humano, disfarçada por elementos culturais diversos. E letra E. Materialismo histórico privilegia os elementos econômicos sobre os culturais e políticos. E aí, pessoal? Pessoal, aqui tá letra C. Se estiver em dúvida de mais uma alternativa, repito, coloque no chat que a gente conversa. A galera tá vindo em peso. Yuri, letra C. Everton também. O Antônio também. A galera tá em peso na letra C. Beleza. Então, pessoal, essa questão aqui, ela está discutindo também um dos tópicos do programa. Como eu falei na primeira questão, a história ela vai se modificando e ela tem múltiplas vertentes. E ao longo do tempo também, a história ela acaba se conectando com a cultura. Porque, quer queira ou quer não, o que é escrito na história é lido, é refletido, é debatido, e muitas vezes o historiador ele é um reflexo do seu tempo, tá? E aí, a resposta correta nessa questão é a letra C. É justamente uma visão eurocêntrica. Vejam, no texto ele coloca: a Europa é uma criação feita diante do outro. Suas fronteiras são culturais, então ele coloca como centro a Europa. Aquilo que não faz parte da Europa é justamente aquilo que está, por exemplo, ele coloca os árabes assediando o continente europeu. Opa, como é? Qual letra a pessoa está pedindo para falar? Deixa eu ver aqui. Estão pedindo para falar sobre o materialismo histórico. Ah, sim, Que certo. Então tu fala? você tem justamente uma defesa muito forte das questões europeias, que fez parte e ainda faz de uma série de trabalhos de historiadores. Essa questão do eurocentrismo, a Europa como o centro e a visão da civilização, aquilo que não faz parte da Europa, aquilo que é externo é a barbárie, é o mundo subdesenvolvido, é o terceiro mundo, o primeiro mundo é o continente europeu, certo? Então, a letra C, ela resume aquilo que está escrito no trecho, tá? O materialismo histórico, gente, é justamente, de fato, ele está colocando as questões econômicas como principais tópicos a respeito da história, e o materialismo econômico, ele diz respeito a, a uma metodologia histórica que se coloca em defesa da luta de classes, os oprimidos contra os opressores, como principais responsáveis pelo motor da história, pela modificação da história ao longo do tempo. Esse trecho aqui em questão, ele não está trazendo nada disso. Ele está colocando justamente um trecho de um livro de um famoso historiador, que é o Lucian Febvre, a respeito justamente dessa defesa eurocêntrica, tá? E o humanismo, gente, ele também não se conecta com o que a questão está trazendo, porque o humanismo é uma característica que foi trazida a partir da questão do renascimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? O humanismo é um tópico, uma característica que está ligada justamente à ascensão do renascimento, à antiguidade clássica, e aí por isso o humanismo ele não se encaixa com o que a questão está querendo trazer, tá bom? Alguma dúvida mais em relação a essa questão? De boa, Yuri. Beleza. A Maria colocou aqui. Professor? Podemos seguir, gente? Vou passar aqui o slide, tá bom? Bom, o que acontece,
pessoal, é que essa visão eurocentrista ela tem repercussões muito grandes, né, até os dias de hoje, em todos os assuntos que vocês vão ver. A própria ocupação dos portugueses aqui no Brasil, a colonização, tudo isso exemplifica bem esse processo. Teve, inclusive, esse ano, vocês devem ter vivenciado um pouco disso, né, de como as notícias sobre pandemia sempre ficavam mais focadas em Europa, né, o surto parecia que só acontecia na Europa, então tudo isso, é claro, tem repercussões muito atuais ainda hoje, beleza? Bom, e aí a gente vai para essa questão aqui, tranquilo? Questão que está aqui como vínculo também, uma questão do SSA, tá? Para vocês perceberem que não tem bicho de 7 cabeças na prova do SSA, pessoal, é simples, é aquela coisa que eu falava sempre os meus alunos, manda 10, dessa aí pode mandar 10 fácil, tá entendendo? Então vocês vão ver que não tem muito bicho de 7 cabeças, tranquilo? Então vamos lá. Para o historiador Hartog, ele fala o seguinte, ó, sem conceitos não se vê nada no sentido próprio e se faz história narrativa. O trabalho do historiador é justamente encontrar a especificidade de seu terreno de estudo, isto é, o que é geral e particular ao mesmo tempo. Tornar o indivíduo inteligível. Bom, com base nessa leitura, é correto afirmar que a tarefa do historiador é... E aí? O que é que vocês entenderiam aí? Bom, a primeira, simplesmente elencar os fatos, sem questioná-los. Veja, assim, não precisa você saber muito de história para saber que você colocar esse termo, simplesmente elencar os fatos, já é algo de se estranhar. Eu não sei nada de história, mas é simplesmente elencar os fatos. Veja que essa frase, ela já soa como estranha. A letra B, utilizar noções para interpretar os fatos coerentemente. Utilizar noções para interpretar os fatos coerentemente. Então, o que é que o historiador vai fazer? Ele vai estudar o conceito de história, como se faz história, para examinar aquele fato histórico. Um exemplo para vocês. Os caras que vão fazer a vacina, que fizeram a vacina agora, né, dos laboratórios, eles não estudaram essa vacina especificamente lá, quando estavam se formando e tudo mais. Eles estudaram toda a carga que envolve de química, de biologia, os conceitos de bioquímica, de biologia, enfim, eu não vou me aventurar a dizer aqui isso agora, o que é que eles estudaram. Mas eles estudam coisas lá, tranquilo? E aí, eles agora vão, com essa carga de conhecimentos que eles têm, inventar, criar essa vacina. O historiador, ele também faz isso de outra forma. Ele estuda o que é memória, ele estuda o que é um regime de historicidade, ele estuda o que é uma fonte, aí ele pega um fato, a Primeira Guerra Mundial. Eu vou estudar esse fato e interpretar esse fato, coerentemente, obviamente. Então, pessoal, o gabarito aí, de fato, é a letra B, tá bom? Utilizar noções para interpretar os fatos coerentemente. Alguém marcou outra, pensou em outra alternativa, ficou em dúvida? Tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Também vejam aí que mais uma questão sem muito estresse, né? E aí, a gente já pode seguir. Passa para a próxima. Então, né, pessoal, só recapitulando, é bom a gente perceber que de que forma ele pode, o conteúdo ele pode estar presente, esse conteúdo estar presente nas questões. Trabalhando justamente o conceito de história, sua relação com a cultura, trabalhando as ferramentas do historiador, né, as fontes, de que forma o historiador trabalha, trabalhando o tempo histórico, né, ou seja, aquela diferença entre aquilo que vivemos e aquilo que a história analisa, e de forma geral, como esse conhecimento histórico é construído, certo? Então, vamos seguir aqui para a pré-história. Vamos lá.
Questão do SSA 2015. Diz o seguinte: o pesquisador Michael Richards examinou isótopos de carbono e nitrogênio em ossos de neandertais de 29 mil anos na Croácia. As proporções relativas desses isótopos na parte proteica do osso humano, conhecida como colágeno, refletem diretamente a quantidade de proteína da dieta desses indivíduos. Assim, pela comparação isotópica das assinaturas nos ossos dos neandertais com a de outros animais vivendo no mesmo ambiente, o autor pode determinar se a massa proteica obtida pelos neandertais era proveniente de vegetais ou animais. O texto acima se refere a uma detalhada pesquisa sobre os hábitos dos antigos neandertais, que tinham como uma de suas principais características, vou ler aqui rapidinho. Letra A alta aptidão para caça. Letra B, a incipiência da técnica do fogo. Letra C, a inadaptação a ambientes frios. Letra D, a baixa habilidade para as atividades predatórias. E letra E, o maior distanciamento da espécie Homo sapiens. E aí, pessoal? Virou biologia. O pessoal está indo em peso na A. Uma questãozinha, gente. A aula, Natália, a gente vai até às 4 horas, certo? Uma questãozinha também, que não é tão difícil assim, tá? Eu sei que muita gente não tem um conhecimento tão detalhado acerca da pré-história, que é um assunto muito longo, inclusive, tá? Mas se você tiver um aspecto de interpretação dentro dessa questão, dá para trabalhar legal, tá? Aqui ela está trazendo os neandertais, tá bom? Que tinham uma certa proximidade àquilo que nós somos hoje, os considerados Homo sapiens. Eles são muito marcados, são muito característicos, né, por sua facilidade de caça, a utilização do fogo, tá? E, consequentemente, por conta da sua utilização do fogo, eles tinham uma adaptação, eles tiveram adaptação a alguns ambientes frios, tá? Os neandertais, eles são muito marcados por conta dessas características. E aí, de forma eliminatória, a resposta correta é justamente a letra A, ok? Alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos seguir, pessoal? Questãozinha de pré-história que pode confundir um pouco, tá? Exige um pouquinho de atenção em relação a isso, tá bom? Acho que uma pessoa colocou professor, mas enfim, qualquer coisa. E aí, José, vamos seguindo? Bora? A não ser que a pessoa, alguém fala aqui. Mas qualquer coisa a gente retorna. Olha aí, eu entendi o que a questão estava pedindo exatamente. Veja, a questão ela estava solicitando justamente, deixa eu retornar aqui, qual a característica que fazia parte do grupo Neandertal, tá? Que é uma espécie anterior àquilo que a gente conhece como Homo sapiens. E aí ela lista algumas características ao longo do texto. Apesar de não deixar muito claro, faz uma breve introdução acerca de como se examina e de como se pesquisa alguns fósseis desses grupos, tá bom? E aí ele deixa em aberto uma questão relacionada à massa proteica, tá? Essa massa proteica que se compara em relação a alguns outros grupos. E aí essa massa proteica ela determina justamente uma aptidão maior à carne, uma aptidão maior ao consumo de vegetais. Os neandertais, eles tinham uma aptidão maior de massa proteica com relação à carne, tá? Isso significava maior aptidão para caça, tinha um caráter mais predatório, tá bom? E aí, por conta disso, que a resposta acaba sendo a letra A, ok? Vamos seguindo.
essa já é a questão, né? Já passasse aqui para mim, beleza. Sim. Na questão, mais uma questão sobre pré-história, tá, pessoal? Na bacia do Rio São Francisco, nas Paleolagoas, beleza? Conhecida hoje como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica, que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes assinalaram também a presença de megafauna, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa Uri, de cima, em Salgueiro. Percebam que são todas regiões de Pernambuco, tá? Pernambuco, Alagoas, fronteira com Alagoas, mas todas as regiões aqui, tá? Que é algo que o SSA vai tentar privilegiar também, tá bom? Essa preocupação maior com Pernambuco, com o Nordeste, beleza? Bom, o trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil, que se caracteriza pela... E aí ele tem algumas alternativas. Letra A, presença essencial dos europeus no continente americano. Bom, ele não fala muito sobre isso em nenhum momento, mas vamos seguir. Letra B. E aí, quem achar alguma alternativa já pode ir falando, tá, pessoal? Letra B. Inexistência de exemplares da megafauna em território brasileiro. Pesquisas recentes também assinalaram a presença de megafauna, ou seja, o texto está dizendo o contrário dessa questão, dessa alternativa, beleza? Então não é. Letra C. Carências de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos no Nordeste. Ele também não fala em nenhum momento sobre isso, tá? E perceba que a questão está falando o quê? O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza pelo, ou seja, ele quer que você olhe o texto. E a letra dele fala o seguinte: antiguidade da presença humana no país, anterior à chegada dos portugueses. Veja, megafauna, lagoas, fauna que conviveram com o homem em diversas áreas da região. Ou seja, ele está dizendo que já existia presença humana nessa época da megafauna, nessa época pleistocênica ainda aqui em Pernambuco e no Brasil de uma forma geral. Ou seja, a gente tem aí a presença humana anterior à chegada dos portugueses, o que é um grande mito, né? E até de forma preconceituosa, muitas vezes se pontua como se a história do Brasil começasse com a invasão portuguesa, o que é um erro. Essa presença humana já era algo real e anterior a isso. E não estou falando não só dos povos pré-históricos, mas basta a gente pensar nos povos indígenas, que também existe uma cultura indígena e que vai, né, por várias vezes, também ser tocada e ser comentada na prova do SSA. Então, o gabarito, pessoal, é letra D. Beleza? Alguma dúvida? Podemos seguir, pessoal? A Daniele não entendeu. Veja, é uma questão que a gente precisa muito utilizar o recurso textual, né? Porque um detalhe entrega a questão, porque ele diz: foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica que conviveram com o homem em diversas áreas. Ou seja, nessa fase pré-histórica, veja, o erro está simplesmente popularmente essência de répteis de porte avantajado, popularmente conhecido como dinossauro. A gente não tem essa informação, tá? Ele não falou de dinossauro em nenhum momento. Tá? Megafauna é uma coisa. Dinossauros, eles não se enquadram nesse período histórico. Na verdade, pouco a pré-história
comenta sobre dinossauros, na verdade. Bom, mas então, voltando aqui para a letra. Bom, é uma questão que você precisa do recurso textual. Tá? Uma questão que você precisa, vai no texto, volta, confere. E veja, como a gente tem aqui, a gente tem que entender o que o texto está querendo, o que é que ele falou que tem no texto que eu posso confirmar que o texto falou para mim. E aqui o texto fala para mim que essa fauna, que esses animais, eles conviveram com o homem em diversas áreas. Então, assim, o que é que isso propõe de história do Brasil para a gente, que é a pergunta? Que essa presença humana era anterior à chegada dos portugueses. Não sei, de repente poderia estar falando sobre dinossauros, e não estou falando que as outras alternativas historicamente estão erradas, mas a partir do texto, o que é que a gente entende? Isso, isso. Na verdade, os dinossauros são uma grande incógnita, né? Difíceis de serem enquadrados historicamente. Tem teorias que colocam dinossauros juntos com seres, com a espécie humana, tem teorias que não colocam. Né? É uma lacuna, eu até diria, da área de pré-história, enquadrar em que momento da história, de fato, você tem essa espécie. Beleza, Fernando? Vamos seguindo. Pronto. Uma última questãozinha sobre pré-história, questão fácil, tá? Questão tranquila, tá? Observem que ele traz uma imagem que tem figuras de vários tipos, antropomórficas, zoomórficas, ambíguas, marcas de mãos. E aí ele pergunta o seguinte: observando os grafismos, assinale a alternativa correta. Letra A. Não havia animais nesse período específico. Letra B. Essas manifestações culturais não podem ser consideradas arte. Letra C. Nada sabemos sobre essas populações humanas. Letra D. Inexistiam técnicas para a produção de pigmentos. E letra E. A grande relevância histórica e artística. E aí, gente? Qual a resposta? Se tiver em dúvida em alguma alternativa, em algo, é só trazer, tá? A Larissa colocou letra E, o pessoal colocou. Essa é bem tranquila, né, gente? Ela é direta. Eu acho que, enfim, é uma questão também que envolve aspectos interpretativos, tá? Uma questão tranquila. Podemos seguir, gente, para sair de pré-história. Também foi do SSA, Ana. Todas as questões, pessoal, são do SSA. Todas. Então percebam, como eu falei, a prova não é difícil. Então a gente tem aqui, né? Só para recapitular, uma arte rupestre, alguma relação dessas pesquisas, desse mundo, os períodos da pré-história, né? Alguns tópicos que podem ser abordados. Vamos embora. Bom, então o que acontece? A gente entra agora numa parte muito importante do primeiro ano, né? Do conteúdo da grade curricular do primeiro ano, que é a antiguidade ocidental e oriental. A gente tem uma preocupação muitas vezes maior com a antiguidade ocidental, né, que é ali a Grécia, Roma, e tudo que envolve a cultura greco-romana, porque, de fato, é o que se cobra mais no SSA. O Enem, esse ano, colocou uma questão sobre Código de Hammurabi, ou seja, antiguidade oriental. Então, quebrou um pouco aí dessa linha de privilegiar a Grécia e Roma. Mas a gente está falando aqui hoje de SSA, tá bom? Então, é muito importante, pessoal, que você entenda Grécia e Roma como algo não só do ponto de vista histórico, não só de que foi em Grécia que a gente tinha isso, que a gente tinha Esparta, que a gente tinha Atenas,
em Roma a república, mas a cultura greco-romana, a influência que esses povos clássicos, que são justamente Grécia e Roma, vão ter para tempos futuros. Vocês estudam também, e também é conteúdo de SSA1, o Renascimento. E o Renascimento, ele busca justamente renascer essa visão clássica que a gente vai ter na influência de Grécia e de Roma, beleza? O teatro grego, as histórias gregas, a própria democracia grega, e sempre se lembrar, pessoal, daquela questão da democracia grega, não como uma democracia aos moldes do que nós temos hoje. Cuidado. Né? Falar de democracia em Grécia não é a mesma coisa que você falar de democracia no Brasil hoje. Falar de república no Brasil hoje não é a mesma coisa que você falar de república em Roma. Cada uma tem seu regime de historicidade. Cada um tem seu próprio conceito, tem sua própria forma de ser. A democracia na Grécia, a gente sabe que você precisa ficar atento àquela questão de não ser uma cidadania garantida para todos. Né? Nem todos eram cidadãos. O que era ser cidadão em Grécia? Porque a mulher não era enquadrada nisso. Somente os homens livres. Quem participava dessa democracia grega? Em Roma, a república, veja, então a gente precisa ficar atento a todas essas questões, para não confundir esse conceito. De fato, talvez sejam os povos que Grécia e Roma, a cultura greco-romana, que de fato mais influenciam e mais influenciaram naquele momento da história antiga. Exatamente. Isso, exatamente. Estrangeiros, por exemplo, não participavam dessa democracia, né, dessa participação política em Atenas. Então, a gente tem que entender essa polis grega como algo muito complexo. Tá? Simplificar isso é um caminho muito fácil para se confundir nas várias questões. E aí, Fernando até estava comentando comigo no salão que é um padrão quase do SSA colocar a questão sobre o teatro grego, que vai muito daquilo, pessoal, de história da arte. Né? É uma preocupação do SSA em trazer história da arte. Ele vai cobrar alguma coisa ali, pode ser em literatura, pode ser em história. Então, falar de teatro grego, falar das obras clássicas de Grécia, justamente também falar do teatro grego. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão aqui desse bloco. Considerando o período clássico do teatro grego, assinale a alternativa que corresponde respectivamente a um exemplo de tragédia, sátira e comédia. Então percebam aí que é uma questão que conversa muito com qual matéria? Literatura. Né? Você vai precisar de algum conhecimento de literatura, de português, da área de linguagens para responder isso. Né? Então essa interdisciplinaridade, por mais que não seja muito ativa no SSA, ela existe sim. Tá? Então vamos lá. Essa questão aí, qual gabarito vocês marcariam? Veja, ele quer, em ordem, uma tragédia, uma sátira e uma comédia. Beleza? Heloísa está falando que foi letra A. Mais alguém iria de letra A? A Alice também. Essa é uma questão um pouco mais complexa, eu diria. Né? Porque mexe com algumas temáticas um pouco complicadas. Veja, é uma questão direta, mas é uma questão difícil. É uma questão direta porque ele quer simplesmente que você diga para ele, em ordem, o que é uma tragédia, o que é uma sátira e o que é uma comédia. A tragédia grega, pessoal, você tem alguns exemplos. O próprio Édipo Rei, o próprio Prometeu Acorrentado, beleza? Então, já falei Prometeu Acorrentado, já deu gabarito, né? Porque só tem Prometeu Acorrentado em primeiro, só tem a letra A. Então, de fato, o gabarito, ele é letra A, beleza? Porque a gente tem na ordem correta, né, um exemplo de tragédia, que é o Prometeu Acorrentado, o Cíclope, né, e por último, uma comédia, que é a Lístrata, beleza? Não sei se vocês estudaram
essas obras, por exemplo, em, em literatura, em português. A Prometeu Acorrentado e os Cíclopes são um pouco mais conhecidos. A comédia grega é muito famosa. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, alguém perguntou no chat assuntos que a gente pode revisar para a Grécia e Roma. Olha, como eu falei, principalmente essa parte cultural, as democracias, Esparta, Atenas, são essas diferenças, a diferença entre uma e outra, né? As características de Esparta, as características de Atenas. Em Roma, você pode pegar a parte política, a parte expansionista, o Império Romano, tudo isso deve abarcar uma ou duas questões do conteúdo. Olha, exatamente, a sátira aqui, como os meninos já responderam aqui, é uma crítica, tá? Ou seja, algo que tem uma visão de criticar algo ou alguém, ou algum fato, beleza? Beleza, Fernando? Vamos seguindo, gente. Vamos embora. A charge pode ser uma sátira, né? Ela não necessariamente tem como característica essa ironia, né? Essa visão de criticar algo. Então, pode sim. Então vamos seguindo aqui, tá? Essa é uma questãozinha sobre a antiguidade oriental, que fala um panorama bem geralzinho sobre a antiguidade oriental, tá? É uma questão que pode pegar um pouquinho de surpresa. A gente trouxe justamente só para comentar, porque vez ou outra aparece a antiguidade oriental, tá? Principalmente comentando Mesopotâmia, os persas, por exemplo. Então é bom a gente trazer só para comentar brevemente, tá? Uma questãozinha do SSA de 2015 que ela pergunta o seguinte: sobre os povos da antiguidade oriental, analise as afirmativas a seguir. Primeiro ponto. Os hebreus, único povo de origem semita, entraram para a história pelo monoteísmo como prática religiosa. Os Ixos, como não tinham técnicas avançadas de fortificação, não influenciaram nenhuma civilização antiga. Os persas se caracterizaram por possuírem forte cultura militarista e descentralização administrativa nos territórios. Os fenícios se destacaram na navegação, controlando as mais importantes rotas comerciais pelo mar. Os acadianos conquistaram e unificaram as cidades-estado da Suméria, construindo o chamado Primeiro Império Mesopotâmico. Então vamos por partes, tá? Primeiro ponto, verdadeiro ou falso? Com relação aos hebreus. A gente pode fazer assim, ir eliminando, tá? A Luísa colocou falso. Para quem ficou em dúvida, de fato, gente, os hebreus, eles são monoteístas, mas eles não são o único povo de origem semita. O que seria a origem semita? A origem semita, ela remonta aos povos que se formaram, tanto na Península Arábica quanto na região mesopotâmica. Então você tem justamente povos de origem cristã, povos de origem judaica, povos de origem islâmica. Então os hebreus, eles não podem ser considerados como um único povo semita, certo? Segundo ponto, os Ixos. Eles, vocês acham que é verdadeira ou falsa essa alternativa? Escrevam aí no chat. Vejam, também é falsa. Os Ixos, pessoal, eles foram responsáveis por invadir o Egito Antigo no século 17 a.C. E eles foram responsáveis por uma série de construções, tá? Uma série de construções na região que foram descobertas posteriormente, através da arqueologia. E, consequentemente, influenciaram, sim, a própria retomada do povo egípcio. E aí, eliminando a primeira e a segunda, a única resposta que resta é a letra E. Ou seja, 3, 4 e 5 são
os tópicos corretos, tá? A resposta correta é justamente a letra E. Alguma dúvida em relação a essa questão? Vale a atenção justamente à Antiguidade Oriental, tá bom? Podemos prosseguir? Antiguidade. Vou explicar as outras, tranquilo. Deixa eu só colocar aqui. Vejam, os persas, eles foram responsáveis pela criação dos maiores impérios da história, tá? Junto com o Império Romano, são os dois grandes impérios da antiguidade. Os persas, inclusive, eles tinham uma cultura muito forte militar. E por conta da formação desse império, consequentemente, a administração ela acabava sendo muito ampla, não ficava restrita à região que formou-se inicialmente o povo persa, tá? A quarta é uma característica essencial dos fenícios. Eles eram muito marcantes pelo processo de comercialização e a utilização da navegação para conexão, né, com alguns dos outros povos, tá? Em outras palavras, resumidamente, os fenícios, eles são caracterizados especificamente por isso, por essa questão comercial e pela sua navegação. Natália, o slide ele vai ser enviado, sim. E o último ponto, né, o quinto ponto, os acadianos, eles foram responsáveis pela primeira grande conquista das cidades-estado da Suméria. Lembram dessa região, né, os sumérios que foram que deram início à formação mesopotâmica? Os acadianos eles invadem a região e formam esse império mesopotâmico, certo? Isso aí diz respeito justamente à formação daquilo que mais para frente, por exemplo, seria a formação do Império Babilônico, por exemplo. Enfim, então, podemos seguir em relação a essa questão? É uma questão bem direitinha também, tá? Que é característico no SSA, tá bom? Vamos embora. José, tá por aí? Essa questão é um pouco maior, né? Na verdade, aí ela tem um texto, na verdade, alguns textos, para responder duas questões. Né? E aí perceba como ele faz um joguinho aí com esses textos. Ele quer que você responda qual texto fala sobre o que ele está pedindo, por exemplo. Na primeira questão, ele está perguntando qual dos textos acima representa melhor a crise da República Romana no último século antes da nossa era. A famosa crise de Roma, que vai dar origem posteriormente à Idade Média na Europa Ocidental. Beleza? E na segunda questão, ele pergunta qual dos textos acima representa melhor a expansão romana pelo centro-norte europeu. Eu acho essa questão também um pouco de casca de banana. Por quê? Porque primeiro ele pede a crise e depois ele pede a expansão. Então perceba que você precisa ficar atento. É uma questão grande com muito texto, mas mais uma vez, não deixa de ser direta. Ele quer que você diga qual texto está falando sobre a crise de Roma e o que está falando sobre a expansão de Roma. Então vamos encontrar esses textos, beleza? Se acharem, já podem ir me avisando. Beleza? Texto 1. Punir por seus crimes os que mataram o meu pai, Júlio César, e em seguida venci-os 2 vezes em combate, ao declararem guerra à República. Muitas vezes fiz guerras civis e extremas na terra e no mar, por todo o mundo. Otávio Augusto. Beleza? Está no texto que se chama Feitos de Divino Augusto, do Divino Augusto. No segundo texto, os alamanos, devastados as Gálias, penetraram na Itália, a Grécia, a Macedônia, o Ponto, a Ásia, foram devastados pelos godos. A Panônia foi devastada pelos sármatas e pelos quados. Os germanos penetraram até as Hispânias, os partos, ocupada a Mesopotâmia, começaram a tomar para si a Síria. Quem falou isso foi Flávio Eutrópio. Vamos deixar guardado, né? Beleza? Todos os acontecimentos que afetaram cada um desses povos
refiro-me aos romanos e aos cartagineses, foram causados por um único homem e um único espírito. Quero dizer, Aníbal. Bom, vamos prestando atenção aí, tá? Texto 4. Pacificada assim toda a Gália, tal foi o nome desta guerra que graçou pelos bárbaros, que até povos que habitavam além do rio Reno enviaram embaixadores a César, que os obrigou a dar-lhes reféns e cumprir o que lhes fosse ordenado. Texto 5. Os hunos têm todos o corpo robusto e firme, de pescoço firme e forte. São extraordinariamente deformados e grandes até o ponto de serem confundidos com animais de 2 pés ou com essas estacas que são usadas para adornar pontes. Com aspecto humano, apesar da sua rudeza, levam uma vida tão agreste que não precisam de fogo nem de alimentos saborosos, além de raízes e ervas selvagens. Então, questão 24. Qual a letra? Bom, vocês estão falando aqui, tá? Algumas pessoas falaram. Peraí, deixa eu olhar aqui o chat. Apareceu texto 3, texto 1. Olha, vamos ver esse texto 1 aqui, tá? Percebam, pessoal, que ele quer a crise não é do império. Não é a crise do império. Crise da república. Como é que acaba a República de Roma? Quem está lembrado? Difícil, né? A crise de Roma, da República de Roma, dá origem aos triunviratos. Não sei se vocês estão lembrados. A gente tem 2 triunviratos. Um deles, inclusive, é ocupado pelo imperador Otávio. Tá? Beleza? E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Olha, vamos lá. Peraí, que deu uma travada aqui para mim. Vocês estão me escutando, né? Tá todo mundo escutando bem? Deu uma travada aqui para mim. Mas, então vamos lá. Texto 1. Punir por seus crimes os que mataram meu pai, Júlio César. O grande Júlio César. Talvez o maior nome da história de Roma. O mais famoso, pelo menos. E a seguida venci-os 2 vezes em combate, ao declararem guerra à República. O gabarito, pessoal, é texto 1, tá? Porque só esse texto aqui já diz isso exatamente. Os que declararam guerra à República. E ele quer o texto que melhor representa a crise da República de Roma. Beleza? E vale lembrar que depois o Otávio ele vai brigar, vai declarar guerra uns com os outros, tá certo? Desses membros da elite romana. Então, de fato, o texto 1 nos atende melhor nessa forma, beleza? Gabarito, letra A, texto 1. Como Heloísa, Alice, né? Falaram outras pessoas aí também, Kleber, viu? Beleza. E o segundo, ele quer o quê? O texto que melhor representa a expansão romana. E aí, qual vocês acharam que é esse? A expansão do centro-norte europeu. Letra E, né? Exatamente. Essa eu acho que é até mais fácil. Texto 4. Pacificada assim toda a Gália, tal foi o nome desta guerra que se graçou pelos bárbaros, que até povos que habitavam além do nosso reino enviaram embaixadores a César, que os obrigou a dar-lhes reféns e cumprir o que lhes fosse ordenado. Roma se expande fortemente, né, a partir principalmente do período de César no poder, né? O César ele vai expandir Roma muito fortemente. Beleza? Percebo que, assim, é uma questão trabalhosa? É. Mas se você ler os textos, você, com um joguinho de palavras, você consegue responder essa questão, tá? Então, fica a letra A e a letra E. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Sei que Roma é um assunto que vocês têm muitas perguntas, até algumas pessoas tinham me perguntado. Vai falar sobre Roma? Porque geralmente eu sei que o pessoal tem dúvida muito sobre Roma, beleza? Mas a gente vai tentando ajudar isso aí. Heloísa que perguntou se ia falar sobre a Antiguidade Oriental.
Beleza? Então, vamos seguir. Então, pessoal, vamos embora, né? Próxima questão. Uma questãozinha, eu acho que mais tranquila, tá? Envolvendo Grécia Antiga, que diz o seguinte: o discurso de Heródoto aborda a relação envolvendo gregos e não gregos, trazendo para o primeiro plano os grupos étnicos considerados bárbaros por não usarem a língua grega como meio de comunicação. Entretanto, não deixa transparecer a conotação negativa de preconceitos étnicos. Fernando, estão pedindo para tu falar um pouquinho mais alto. E só para avisar, a gente vai postar a aula, tanto pode enviar o link no Telegram, sim, também, beleza? Mas beleza, como é que não fez? O discurso de Heródoto aborda a relação envolvendo gregos e não gregos, tá? Trazendo para o primeiro plano os grupos étnicos considerados bárbaros por não usarem a língua grega como meio de comunicação. Entretanto, não deixa transparecer a conotação negativa de preconceitos étnicos devido à diferença na cor de pele. Conforme o texto acima, é correto afirmar que os gregos... Então, a questãozinha relacionada justamente à relação, né, entre os gregos e alguns dos povos vizinhos, alguns dos povos estrangeiros. Então, vamos ler. Letra A. Rejeitavam os africanos como seres humanos. Letra D. Desconheciam qualquer tipo de preconceito étnico. Letra C. Percebiam a humanidade inteira como uma única família. Letra D. Reputavam os africanos como intrinsecamente inferiores. Letra E. Consideravam bárbaros aqueles que não falavam a língua grega. E aí, gente, o pessoal aqui está respondendo a letra E. Uma questãozinha mais tranquila, né, pessoal? O texto é bem direto. Ele, enfim, diz bastante sobre a questão. E, de fato, a resposta correta é a letra E, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão? Ficou em dúvida em alguma outra alternativa? Olha, Maria Clara, a letra D ela acaba não sendo correta, porque a letra D ela fala justamente de uma inferioridade mais direta, né? Aquilo que, enfim, não se tinha, na verdade, uma relação tão mais marcada em relação a esses povos africanos, tá? Os gregos, eles se preocupavam muito mais entre aqueles que eram bárbaros e os que não eram bárbaros, tá? Então, os povos africanos, na verdade, não era algo, não eram povos que eram categorizados, tá? A categoria bárbara era muito mais importante para os gregos de modo geral. Tá bom? Ficou claro? Tranquilo. Podemos seguir, gente? A gente já está se encaminhando da metade para o final. Vamos embora. Recapitulando, né, a questão da Roma, a democracia, o teatro grego, o mundo mesopotâmico, enfim, são pontos importantes, tá? Então vamos embora. Aqui a gente vai para o período medieval, tá? Bom, então chegamos no período medieval, né, que também muito presente na prova do SSA. Beleza? A gente vai ter aí um número bem grande de questões, tá? E assim, como a Idade Média é o maior período da história, né? Assim, a gente tem, claro, a história contemporânea ainda está rolando, né? Mas até então a Idade Média ainda segue, né, como o maior período. Então tem muita coisa para se falar sobre a Idade Média, né? O feudalismo e assim o próprio Oriente, né? A gente fala muito do Ocidente, mas tem o Oriente também, né? Então vamos ver aqui nas questões mais ou menos como isso se apresenta na hora da prova, beleza? Mais uma questão do SSA. O Islã é hoje uma religião que, como o cristianismo, se estende por toda a superfície da Terra, sem distinção de raças nem de nações. Mas, diferentemente de outros credos, teve uma expansão muito rápida. Um século depois da morte de seu profeta, Maomé, os fiéis do Islã já se encontravam
em grande parte do antigo continente, do Saara e dos Pirineus às planícies da Ásia Central e ao Índico. Isso é um processo muito importante, porque a gente chama isso, inclusive, de islamização. Né? A África se islamizou muito rapidamente. Né? O islamismo era uma religião, é ainda hoje, mas naquela época foi uma religião que, diferentemente do catolicismo, ela se apresentava como uma religião muito mais fácil de você seguir. Porque para você ser islã, bastava você seguir os 5 pilares que o islamismo propõe. Na África, isso deu muito certo, porque as pessoas continuavam com seus ritos religiosos de origem africana e, seguindo os 5 pilares, elas seguiam também o culto islã. O catolicismo é um pouco mais complexo naquele momento para você ter essa expansão, que também teve sua expansão muito rápida, né? Mas em outro período da história. Mas o islamismo ele cresce muito rapidamente. Né? E percebam que aqui o texto, pelo menos, ele está falando sobre a expansão do Islã, beleza, mas ele também está falando da expansão geográfica, porque a gente sabe que depois você vai ter o Império Árabe. E aí, cuidado, porque muitas vezes isso vai se confundir com a parte política e religiosa. Mas vamos lá, o que é que a questão está pedindo para a gente? Sobre a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta, beleza? E aí, o que é que vocês marcaram? Letra A. A expansão do Islã teve início na Pérsia, beleza? O atual Irã, terra natal do profeta. Letra B. A rapidez da expansão do islamismo pode ser explicada pelo caráter politeísta dessa crença. O Islã é uma religião politeísta, pessoal? Não, né? Não. Exatamente. Então, a gente já cancela aí, de fato, a também, porque a gente sabe que não é nesse local da Pérsia que foi surgido a religião. Letra C, que aí, como eu estou vendo aqui, muita gente ficou entre C e D. Na Europa, Carlos Magno teve parte do seu império conquistada pelos mouros. Olha aí. Em especial, as regiões da atual França e Hungria. O que é que vocês acham? Vamos lá, né? E a letra D diz o seguinte: nesse processo de expansão, a Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos. E aí? Letra C ou letra D? O gabarito de fato fica a letra D, pessoal. Primeiro porque a questão aí do Carlos Magno, que teve seu império conquistado pelos mouros, em especial na região da atual França e Hungria, são assim, como eu posso dizer, certos de maneira errada. Né? Não se enquadra nesse momento. E a parte do Carlos Magno, que teve seu império conquistado, não foi conquistada pelos mouros. Tá? Pelo contrário. O Carlos Magno ele teve a missão, inclusive, de frear, né, de controlar essa expansão islâmica e não deixar que, não só islâmica, mas de qualquer outro tipo de religião, que era considerada religião pagã naquele momento, de frear, né, inclusive depois liderando o Sacro Império, tudo isso, para frear essa expansão de outras religiões. Era quase que uma espécie de vamos dizer, de escudo da religião católica. A não deixar que esses povos invadissem essa região, né, da França principalmente. Tá? Bom, e a letra D diz o seguinte: nesse processo de expansão, a Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos. O que é exatamente o que vai acontecer? Pessoal, geograficamente, vocês sabem o que é Península Ibérica, né? Península Ibérica, aquela região ali, Espanha, exatamente, Portugal. Então, aquela região foi conquistada de fato naquele momento. Depois, você vai ter a reconquista desses povos, inclusive com auxílio do Carlos Magno, né, e dos seus descendentes, que vai sair varrendo e expulsando esses povos desse território. Beleza? Então, gabarito aí, letra D. Alguma dúvida?
Calma. Deixa eu ver se fez aqui, porque o chat... Não, tá aparecendo aí para tu, Fernando? Ah, beleza. Apareceu aqui. A expansão tem isso. Olha, a famosa história da Península Arábica, que é onde vai começar essa região, né? A gente tem ali na região da Península Arábica, que depois você vai ter a fuga para Iatrebe, né? Que é a famosa Égira e tudo isso. Beleza? Então, mas respondendo de forma direta, a expansão teve início ali na Península Arábica, que é onde vai formar justamente o Império Árabe posteriormente. Bom, vou explicar assim, Isabel. Olha, a letra C não pode ser porque o Carlos Magno ele não teve seu império conquistado pelos muros. Tá? Ele depois é ele que vai conquistar esses povos. Aí ele vai expulsar os árabes daquela religião, defender o catolicismo. Beleza? Entendeu, Arthur? E Isabelle também. Foi 2-1 a resposta. Alguma dúvida, pessoal? Mete bronca aí, Fernando. Vamos embora, vamos seguindo. Mais uma questãozinha sobre período medieval, tá? Com relação às questões sobre o cristianismo. É uma questãozinha que, vez ou outra, aparece, um pouco chatinha. Então, é importante a gente entender algumas questões em torno disso. Então, vamos embora. Conforme a época, a cristandade medieval insistia ou na imagem positiva do homem, ser divino criado por Deus à sua semelhança, associado à sua criação, já que Adão deu nome a todos os animais, chamado a encontrar de novo o paraíso perdido por sua culpa, ou na imagem negativa, a do pecador sempre pronto a sucumbir à tentação, a renegar Deus e, por conseguinte, a perder o paraíso para sempre, a mergulhar na morte eterna. Então, aqui você tem uma relação do cristianismo com a figura humana, né? Como essa figura humana ela significa, como ela pode ser representada. E aí ele pergunta o seguinte: sobre a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta. Letra A. Essa classificação do homem foi desenvolvida pelo teólogo São Tomás de Aquino. Letra B. A visão pessimista do homem é mais acentuada durante a Alta Idade Média. Letra C. A visão positiva do homem só será desenvolvida no Renascimento. Letra D. O pensamento de Santo Agostinho renegava essas perspectivas do homem medieval. E letra E. O humanismo pessimista só se desenvolveu na cultura barroca do século XVII. Percebam que é uma questão que, enfim, faz uma salada mista de questões de períodos históricos, né? Sai misturando tudo, traz humanismo, cultura barroca, enfim, renascimento, é muita informação, mas observando, qual alternativa vocês acham que é a alternativa correta? A Isabelle colocou a B. É uma questãozinha de um nível um pouco difícil, né? Um pouco chatinha de trabalhar. Se estiverem dúvida também, podem colocar no chat que a gente conversa sobre, tá? O pessoal até o momento respondeu B. Certo. Vejam, pessoal. O texto, ele ajuda você a eliminar algumas alternativas, tá? Ele traz justamente uma alternância entre uma imagem positiva com relação ao homem e uma imagem negativa, tá? E isso significa que isso foi pensado e estruturado ao longo da formação do cristianismo, que data do fim do Império Romano e o início do período medieval. Então você tem a construção desse cristianismo. Isso significa que, primeiramente, a letra C e a letra E, elas não estão corretas, certo? Porque elas estão se referindo ao renascimento e ao humanismo que vem posteriormente.
Mas anteriormente, uma visão positiva do homem ou uma visão negativa, ela já estava sendo construída, tá? A letra D, ela também não é a alternativa correta, porque o pensamento do Santo Agostinho, ele não deixava de lado essa perspectiva, ele considerava isso um aspecto importante com relação à figura humana, tá? Então, a letra D, ela também está incorreta. E a resposta correta, justamente, é a letra B, porque essa classificação ela não foi desenvolvida pelo São Tomás de Aquino. Ela é anterior ao São Tomás de Aquino, certo? O São Tomás de Aquino não foi responsável pelo desenvolvimento dessa questão teológica. Essa visão pessimista, ela acaba se acentuando mais nesse período de Alta Idade Média, justamente por conta de um endurecimento e de uma maior perseguição que esse período apresenta, tá? A Isabelle comemorando, a Yara também. É uma questãozinha chata, pessoal, mas lembrem-se que na Alta Idade Média você tem um período de maior perseguição aos hereges, perseguição àqueles que praticavam e iam de encontro à religião, tá? A religião cristã, esse teocentrismo, tá? Então, essas duas visões, elas vão se alternando, porém, na Alta Idade Média, que é justamente o período um período que faz parte do longo medievo, você tem uma maior acentuação por justamente essa característica da Igreja Católica, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos prosseguir, pessoal? De fato, é uma questãozinha chata, admito, mas se vocês ficarem atentos até o que o texto está trazendo e ter um panorama geral, vamos embora. Então, José teve um probleminha no fone e eu vou seguir essa outra questão para vocês, tá? Uma questão também, essa aqui é mais fácil, essa é do SSA de 2016, tá? Que ela diz o seguinte: um texto bastante famoso na Idade Média foi o exemplo dos carneiros. Eita, João Vitor, eu estava comentando justamente que esse período de maior perseguição se desdobra a partir da Alta Idade Média, que é justamente o auge da estrutura teocêntrica, o auge da estrutura cristã. E aí, por conta dessas perseguições, essa caracterização do homem como uma figura pessimista, como o ser pecaminoso, aquele que sai das rédeas da igreja, ela se apresenta de forma mais forte nesse momento da Idade Média, na Alta Idade Média, certo? E aí, por conta disso, aqui é a resposta letra B, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, vamos embora. Um texto bastante famoso produzido na Idade Média foi o exemplo dos carneiros, dos bois e dos cães, que explicava: a razão de ser dos carneiros é fornecer leite e lã, dos bois é lavrar a terra, a dos cães defender os carneiros e os bois. Se cada um cumprir sua missão, Deus protegerá. Eita, Deus protegerá. Essas palavras me quebram. Do mesmo modo fez com os homens. Instituiu os clérigos e os monges para que rezassem, plenos de doçura como ovelhas. Os camponeses como os bois, para assegurar a subsistência, e os guerreiros para que defendessem dos inimigos, semelhantes a lobos, os que oram e os que cultivam a terra. Partindo da análise dessa fonte, compreendemos que a sociedade feudal se dividia em 3 ordens principais, registradas na alternativa. E aí, pessoal? Essa questão aqui, o texto, ele está entregando a resposta, tá? Se você prestar atenção com relação ao que o texto está propondo, a alternativa ela fica muito fácil, tá? O Arthur colocou lá, Maria Clara A, Letícia A também. Justamente isso, a resposta é a letra A. Ele traz de modo direto, mais abaixo, né? Os clérigos e os monges para que rezassem como ovelhas, e aí você faz a relação com os carneiros. Os camponeses como os bois, ele já te entrega. Os camponeses, quem são os camponeses? São os trabalhadores, tá? E justamente os guerreiros para defender os inimigos. Então a resposta
Direta, fácil, tranquila é a letra A, tá bom? Deixa eu só marcar aqui no meu caderninho para não... E aí, podemos seguir? Vamos embora? Aqui a gente já está chegando na reta final do nosso aulão, então vamos seguindo, tá? Só para recapitular, a questão islâmica, a formação e expansão do islamismo é um tópico importante. Como se desdobrou a divisão dessa sociedade feudal, a estrutura do cristianismo e desse mundo teocrático, né? A cristandade em debate, o papel da cristandade em relação às mulheres, em relação, por exemplo, à população que não seguia esses preceitos, é um tópico importante. Então, vamos embora. Voltei. Bom, pessoal, a gente está entrando agora nesses dois últimos blocos, né, que é justamente sobre renascimento das navegações, beleza? Então, se a gente for ver um pouquinho aí, esse poema, essa questão é uma questão muito interessante e acho que assim também é uma questão tão trabalhosa, não, beleza? Eu vou... Esse período renascentista é também o período da expansão comercial, é o período do mercantilismo, é o período das grandes navegações, e envolve muita coisa. É o período de formação dos estados nacionais, tá? Então a gente precisa ficar atento a essas questões. Mais para frente a gente vai ter também a reforma protestante, beleza? Ou seja, muita coisa está rolando. Bom, o poema a seguir diz Fernando Pessoa. Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que, da obra ousada, é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso, impossível oceano ensinam estas quinas que aqui veis, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma, o porto por sempre achar. Fernando Pessoa. Neste poema de 1918, o poeta Fernando Pessoa recorda um momento fundamental para a história moderna. Que momento é esse? E aí, o que é que vocês acham? Que é grandes navegações, né? Sem muito estresse. E aí eu queria destacar para a segunda frase. O mar sem fim é português. Por que o mar sem fim é português? Porque a gente tem que lembrar que um dos grandes líderes, um dos grandes pioneiros dessa expansão marítima, quem foi? Portugal. Portugal foi um dos grandes, junto com a Espanha, mas principalmente Portugal, dos primeiros países a se aventurarem nesse novo mundo. Basta lembrar a colonização do Brasil, a colonização das Américas como um todo. Né? A gente teve uma grande presença aqui da Península Ibérica de português. Né, portugueses e espanhóis. Tranquilo? Bom, pessoal, alguma dúvida? Questão tranquila, né? Exatamente. Beleza? Então, vamos embora. Vamos seguir. Então, vamos lá. Próxima questãozinha. Mais uma questão tranquila também, tá? E aí ela envolve um pouco a interpretação de imagem, que é um recurso que por hora é trabalhado na prova do SSA, tá? E aí ela pergunta o seguinte: quais características do Renascimento estão presentes na obra? A obra é Hércules e Atlas, tá? E aí ele elenca nas alternativas o seguinte: letra A filosofia escolástica e a patrística. Letra B, a exaltação a Deus e o teocentrismo. Letra C, a misoginia e a exaltação do masculino. Letra D, o orientalismo e as influências chinesas. Letra E, o humanismo e a retomada de temas clássicos.
E aí, gente, qual alternativa vocês acham que é a correta? Aqui a gente tem perguntando as características do Renascimento. O que é que está presente na obra que faz referência ao Renascimento? A gente tem que se atentar, retomar justamente o que marca o Renascimento, né? É uma questão diretaça envolvendo interpretação de imagens, né? E que a gente pode marcar justamente a correta, como correta, a letra E, pessoal, que diz justamente o humanismo, tá? Aqui você tem ao centro do quadro a figura humana carregando o fardo, né? Carregando o fardo do, como se fosse essa esfera ao centro representando aquilo que a gente considera como universo. Na parte de trás do quadro, você tem algumas colunas que de ordem, se eu não me engano, dórica, que são colunas gregas referentes ao período da Antiguidade Clássica, ou seja, a retomada dessa Antiguidade Clássica, esse antropocentrismo, esse humanismo como cerne, como desenvolvimento do Renascimento, são características primordiais e essenciais do Renascimento. Por que não é a letra B? Porque na letra B você não está tendo um retrato de Deus, e o teocentrismo é uma característica muito marcante do medievo, daquilo que a gente considera como período medieval, certo? Algumas outras alternativas elas também não se encaixam nas características desse renascimento, certo? Alguma dúvida com relação a essa questão? Se ficar em dúvida, pode perguntar. Podemos seguir, pessoal? A gente já está chegando no finalzinho do aulão, tá bom? Então, vai ficar gravada a aula, Camila. A gente vai postar a aula no nosso canal no YouTube, tá? E aí a gente vai enviar, se vocês quiserem se inscrever no canal, eu vou mandar o link aqui. Dá para tu passar aí, Fernando? Isso, Daniel. Exatamente. O universo correspondendo ali naquele estado que a pessoa, né, o homem, o senhor, estava carregando. Beleza? Que é uma característica marcante do Renascimento. Pessoal, um tema muito importante desse período da história é a Reforma Protestante, tá? Esse ambiente reformista que a gente tem, essa já é a antepenúltima questão, só faltam 3 questões, tá? Então, mas a Reforma Protestante é um tema que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de comentar. Não só, pessoal, pela característica religiosa dela, mas pelo impacto social que a Reforma Protestante tem. É, de fato, um movimento religioso, de cunho religioso, mas que tem influências e repercussões políticas e, claro, sociais, próprio no contexto da criação da imprensa e tudo mais, beleza? E aí, a questão está falando justamente sobre a figura de Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante. Né? Então, vamos lá. Esta é a capa do livro Sobre Judeus e Suas Mentiras, escrita em 1543, pelo líder da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Perto de completar 500 anos, ou seja, essa questão devia ser ali de 2016, 2017, né, Fernando? Depois tu confere aí. Perto de completar 500 anos, essa reforma tem sido revista pela historiografia contemporânea. Beleza? Então, essa capa aí que está apresentando para vocês, perfeito, 2016. Sobre judeus e suas mentiras. A relação de Lutero com os judeus foi caracterizada pela... Pessoal, vamos lá. O título que está dizendo aí para a gente está dizendo o seguinte: sobre judeus e suas mentiras. A gente pode esperar algo positivo de quem tem uma capa de livro escrita com o título sobre judeus e suas mentiras. A gente pode esperar que seja algo positivo essa relação. Lembra que você não sabia nada sobre Lutero. Dá para esperar algo positivo de um cara que escreveu um livro sobre judeus e suas mentiras? Não, né? Não dá. Então vamos fazer o seguinte: se a gente falar muito do Lutero, sempre o cara
que criou a livre interpretação da Bíblia, que criticou as negligências, de fato, pertinente todas as críticas. A gente tem que pensar também que o Lutero ele vem carregado de preconceitos contra os famosos novos cristãos naquela época, né? E que eram justamente esses judeus, que eram os cristãos novos, como se chamavam, né? Então, você não tem essa tolerância religiosa com esses judeus, é só com o pessoal do cristianismo mesmo, tá? Então, a gente precisa ficar atento para não existe herói na história, né? Não existem esses personagens icônicos livres de erros, né? Todos são passíveis a críticas. E aí, já disseram aqui no chat, de fato, o gabarito é letra E, né? Intolerância e perseguição, com base num forte antijudaísmo. A gente não pode pensar que essa relação com os judeus era algo crítico só a partir da Igreja Católica, não. Todos os cristãos, a gente teve esse ambiente de perseguição, esse antijudaísmo, essa intolerância, essa perseguição. Mas a dica que eu quero dar para vocês é justamente isso. Eu não sei nada, José. Pô, estou voando nessa parte aí de reforma protestante. Dá uma olhada no título. Já te ajuda muita coisa. Aquela coisa do sobre os Deus e suas mentiras. Não é nem meia verdade. É mentira. Não. Gabarito letra E. Alguma dúvida? Alguém... Pô, por que não pode ser essa e tal? Tudo certinho? Então passa aí, Fernando. Então vamos embora. Olha, só para recapitular, a gente tem aí justamente quais os pontos que são mais importantes, a retomada da antiguidade clássica, que eu falei, né? De o Renascimento se preocupar em renascer essa cultura greco-romana. Aquilo que eu falei para vocês do pioneirismo português nas grandes navegações e a cristandade no debate, né? Ou seja, a reforma protestante e a contra-reforma, que a gente sabe que é aquele movimento de resposta da Igreja Católica ao luteranismo, ao calvinismo e ao anglicanismo. É um título também que a gente pode dar uma atenção. Beleza? Mete bronca aí, Fernando. Então vamos embora, né? Que já chegamos. Penúltima questão, né? Isso. Aqui a gente fala um pouquinho sobre Pernambuco colonial, tá? Que é um tema que aparece vez ou outra, e aí é muito marcado. A gente pode lembrar, né, das capitanias hereditárias, da formação, né, e o início da produção açucareira. E aí a gente trouxe duas questõezinhas para finalizar o aulão, tá? A gente, inclusive, pede desculpas por estender o tempo que a gente estipulou, mas é rapidinho para a gente responder, tá bom? Lembrando que isso vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube, provavelmente no máximo amanhã, depende da internet para upar o vídeo, tá certo? E aí, a questão sobre Pernambuco colonial, ela diz o seguinte: os holandeses invadiram Pernambuco, a questãozinha de 2015, tá? Com o firme propósito de se apossarem de suas riquezas. O que os guiou foram a cobiça e as intrigas políticas. O olho grande das nações europeias procurando acumular riquezas e consolidar interesses. Então, é uma questãozinha que traz um panorama geral a respeito da invasão holandesa, né? Como ela se desdobrou, qual a motivação. Sobre a realidade apresentada no texto dessa invasão holandesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Os holandeses permaneceram em Pernambuco até o final do século XVII. Letra B. A presença holandesa no Nordeste se restringiu a Pernambuco, não ocupando outras capitanias. Letra C. O governo de Maurício de Nassau foi muito bem avaliado pela Companhia das Índias Ocidentais. Letra D. Com a invasão, o interesse econômico maior dos holandeses era o acesso ao lucrativo comércio do açúcar. E letra E. A capital do governo holandês em Pernambuco foi a cidade de Olinda. E aí, gente, qual é a resposta que vocês acham que seria a alternativa correta? Galera, tá até agora, letra D. Tá em dúvida em alguma outra alternativa? Só para traçar um
panorama assim, com relação às alternativas, a alternativa correta, de fato, é a letra D. Por que as outras alternativas não estão corretas? Letra E, por exemplo, a capital não foi Olinda. A capital foi em Recife. Inclusive, a criação de uma cidade. A cidade de Mauristópolis, por exemplo. A letra C também não está correta. O governo do Maurício de Nassau ele estava recebendo críticas da companhia. Tanto é que ele foi retirado do cargo. Ele teve que ser retirado, ele teve que retornar. Tá? Também não é a alternativa correta. A letra B, essa presença holandesa ela não foi restrita a Pernambuco. Lembremos, inicialmente os holandeses ocuparam a Bahia, depois acabaram sendo expulsos e depois foram para Pernambuco. Tá? E a letra A ela não está correta porque eles não permanecem até o final do século XVII. Tá? Um pouco bem antes, eles já tinham sido expulsos, né, através da famosa insurreição pernambucana. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão e às alternativas? Tranquilo. Então, vamos para a última questão? Vamos lá. Olha, mais uma questão de Pernambuco colonial, né? E uma questão de interpretação de imagem. Você precisa utilizar o recurso imagético. É uma imagem do Zacarias Wagner, que foi ele é militar, né? Era um militar, que veio para Pernambuco, e aqui ele também era artista, e começou a pintar, realmente, imagens de Pernambuco, do Pernambuco, somente daquele momento da economia colonial, né? Da presença negra no território, beleza? E aí, a gente observa a imagem, e a questão diz o seguinte: trata-se da imagem, né, de 1630, feita por Zacarias Wagner, a artista que esteve em Pernambuco a serviço do regime colonial holandês. O que é que essa imagem está registrando aí para a gente? Inferioridade da cultura negra. Primeiro, essa imagem está mostrando o que para a gente? Uma dança, né, um ritual, uma festividade branca ou negra? Negra, né? Bem claro aí o foco, você só tem pessoas negras. Inferioridade da cultura negra? Não. Não está falando disso. Presença negra na América Portuguesa? Vamos lá. Religiosidade colonial exclusivamente católica? Está mostrando para a gente nada disso, né? O ritual aí, não. A dança não é uma festividade católica. Presença predominante de branco na colônia. A imagem está falando isso. Você não tem um branco na imagem. E letra E, cotidiano de guerras e conflitos. Eu acredito que isso aqui talvez tenha sido para tentar pegar uma casca de banana, né? De você pensar que por ter guerras, enfim, mas basta você olhar a imagem. Que nesse período de Pernambuco holandês você tem uma frequência de conflitos muito grande, mas na imagem você não tem nada disso. Então, gabarito tranquilo, né? Letra B, na presença negra na América Portuguesa. Beleza? Então, o gabarito de fato é a letra B, porque você tem aí a presença negra na América Portuguesa, que era algo muito presente, pessoal. A gente tem que lembrar que, a partir da instituição do tráfico negreiro, você tem uma entrada maciça, né? Grande demais, extremamente grande, de africanos sequestrados que vêm para o Brasil para serem escravizados. A gente tem que lembrar desse processo. E aí, só para recapitular esses tópicos, e principalmente o Brasil holandês, pessoal. Eu sempre digo para os meus alunos que é muito difícil vir uma questão sobre Pernambuco, né? Vir uma questão sobre Brasil colonial e não ser sobre Brasil holandês. Então, ficar atento a essas questões. O próprio governo de Nassau, porque existe uma memória afetiva muito grande sobre o Nassau, que, na verdade, a gente precisa criticar e ter uma visão crítica disso aí. O Fernando comentou as críticas que o Nassau recebia da Companhia das Índias. Beleza? E o processo de modernização. Né? Recife tem um processo de urbanização que a gente tem sequelas é algo negativo, mas consequências até os dias de hoje. As pontes, a paisagem do Recife antigo, que começa no período natalino.
Na Salviano, no caso. Beleza? Pessoal, estamos chegando ao final. Né? Alguma dúvida? Algo que vocês não entenderam? O pessoal está aqui falando que gostou da aula, né? E agradecer. Né? Eu queria, não sei se o Fernando quer pontuar mais alguma questão sobre o conteúdo, mas aí agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, né, e dedicou aí um tempinho da tarde para fazer essa revisão. Né, e aí a gente fica muito feliz. A gente fica triste que nem todo mundo conseguiu assistir, mas assim, a gente vai disponibilizar e a gente torce muito para que a prova de vocês seja incrível, né, seja muito boa. Eu sempre digo assim, vestibular é uma prova muito importante, é uma prova, é de fato a prova que você espera o ano todo, mas, pessoal, isso é prova a vida toda. É mais uma prova, beleza? Então vamos arrebentar nesse CSA. Tranquilo? Manda 10, como eu sempre digo para os meus alunos. Beleza? E vamos fechar essa prova, dá para fechar. Valeu mesmo, pessoal, pela presença, tá? Vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo.